Cabe salientar que compete ao Conselho Deliberativo encaminhar ao chefe do Poder Executivo solicitação para a majoração das alíquotas, encaminhamento que não aconteceu ao longo dos anos, demonstrando a negligência do Conselho Deliberativo em solicitar e exigir a implementação das alíquotas sugeridas. Nós fomos omissos anteriormente. Nós fomos omissos. O Executivo foi omisso anteriormente, mas o Conselho, ele também tem um papel de representar e cuidar do dinheiro de cada servidor. Não adianta nós chegarmos aqui agora e não ficar colocando culpa, mas sim, temos que achar uma solução onde o IPAG consiga sobreviver sem que tenha que ordenar os servidores, sem que tenha que também tirar o dinheiro do contribuinte. Porque não é justo o contribuinte deixar de receber até mesmo mais medicamento, asfalto, para nós cobrirmos o IPAG. Então o senhor traz que o homem é o homem em suas circunstâncias. Este relatório é o relatório em suas circunstâncias, vereador. É aquilo que a gente pôde fazer com os elementos que nós dispunhamos. Conversei com ex-presidentes do IPAG que não foram chamados na CPI, acho que deveriam ser chamados. Acho que o atual prefeito e os ex-prefeitos também deveriam ser ouvidos. E este relatório vai ser encaminhado para o Ministério Público, que pode indiciar pessoas que não tiveram o amplo direito de defesa dentro da CPI. As atas da CPI não foram consultadas. O Tribunal de Contas não veio para dentro da CPI, Ministério Público. Os gestores não vieram para dentro da CPI. Marli, o relatório aponta negligência do Conselho do IPAG. Olha, não é verdade. Na verdade, o Conselho sempre tomou todas as medidas possíveis e cabíveis para que fossem repassados os recursos para o Instituto. Tanto que nós tivemos vários termos de parcelamento durante esse período, né? E vários movimentos nós fizemos enquanto Conselho, sempre alertando o Ministério Público, Tribunal de Contas, né, sobre as questões a respeito do IPAG. Tivemos também várias, né, audiências com os prefeitos e inclusive esta Câmara aqui foram incontáveis vezes que nós viemos à Câmara de Vereadores e levantamos quais eram os problemas do Instituto, colocando qual era o déficit atuarial. Todas essas questões foram colocadas ao longo dos anos. Me surpreende muito que os vereadores estejam preocupados com isso hoje, porque nós toda a vida fizemos esse papel e dissemos exatamente o que estava acontecendo. Fizemos grandes termos de parcelamento, quer dizer, a gente recuperou muito desses recursos, né? Claro que tem um déficit, né? É óbvio, assim como qualquer instituto neste país tem déficit atuarial. A própria falta de reajustes salariais dos funcionários faz com que hoje nós temos uma perda de cerca de 16% de inflação dos últimos 3 anos que não foram repostas. Isso também causa déficit previdenciário. Falta de repasses da parte patronal do município colabora com esse déficit? Na verdade, essa falta de repasse ela ocorre principalmente nos primeiros anos, quando nós já temos o Instituto feito, né, sem nenhum cálculo atuarial, então ele já nasce sem saber exatamente quais são as alíquotas suficientes, né, até que nós tenhamos. Então já começa aí um déficit. Tivemos vários problemas em vários governos de repasse, sim, da patronal principalmente, que foram objetos de termos de parcelamento, né, mas eles sempre foram corrigidos com juros e correção monetária. O Conselho identifica o risco na sobrevivência do IPAG? Olha, nós tivemos na última reunião, o ano passado, que nós tivemos com o atuário, ele nos deu boas perspectivas, inclusive com uma mudança de cálculo pelo próprio Ministério da Previdência, que hoje não é mais Ministério, é Secretaria da Previdência, né, de alterações, porque hoje é um problema nacional a questão dos institutos de previdência, os déficits dos institutos de previdência, por conta de vários
erros, né, da forma de cálculo e tudo. Então ele nos colocava que isso é sim passível de uma discussão a nível nacional de alterações nessa fórmula para que se alcance aí a estabilidade dos fundos. Nós acreditamos piamente que é possível, né, a continuidade do nosso instituto. O relatório ele aponta a negligência do conselho do IPAG. O sindicato tinha informações sobre essa situação? Qual a tua análise? Não, eu acho, num primeiro momento, que o nosso conselho foi sempre muito responsável. O problema é uma questão de gestão mesmo, o IPAG. Ele tem problemas sérios, desde que foi criado, não é de agora. E a gente sabe. Só que a gente bate muito com a administração, então é difícil. Todas as administrações que passaram, em primeiro lugar, não repassavam o valor, né, que tinha que ser repassado. A gente brigava muito com isso. Fizemos vários parcelamentos, era pago uma parcela, eles conseguiam tirar as certidões todas positivas e aí não pagavam mais. Então ele vem, é uma bola de neve isso, vem vindo há muito tempo já e a gente está sabendo. Então é uma injustiça a gente colocar na mão só de conselheiros o problema do IPAG. Eu acho que é uma injustiça com eles. Há risco a sobrevivência do IPAG? Sim, se não houver mudanças rápidas, com certeza tem problema. O relatório aponta o conselho do IPAG como um grande vilão. Eu quero agradecer até a cobertura do seguinte, porque essa é uma informação que distingue um pouco a caixa preta que é o IPAG. Hoje a Câmara de Vereadores está fazendo história, né? Nós estamos entrando a fundo o que realmente o Instituto de Previdência tem com déficit e também as alternativas. Então, uma das coisas apontadas, um dos elementos apontados nesta CPI, seja pelo depoimento do ex-atuário, seja pelos depoimentos de todos os depoentes da CPI, foi apontado não só, né, a maquiagem pelo atuário, mas também que esta maquiagem que o atuário fazia, né, desde 98 para cá, era passada assim pelo Conselho Deliberativo, que tinha também a função de apontar isso para os gestores públicos da época. Se havia negligência, quem cometia as práticas irregulares? Esta pergunta ela foi falada, né, e foi perguntada, e isso tem nos autos e tem também nos depoimentos que vai ser encaminhado pelo Ministério Público, todas as gravações, porque as gravações da CPI, até é importante falar, elas ficam gravadas, né, todos os depoimentos e vai, né, agora após a aprovação ou não do relatório, ela é encaminhada ao Ministério Público para tomar as devidas sanções judiciais. E essa pergunta foi feita a todos envolvidos, seja o atuário ou os depoentes do Conselho Deliberativo ou Fiscal, que em nenhum momento indicou um gestor, em nenhum momento eles indicaram esse gestor. E essa CPI tem que ter a responsabilidade de lidar com provas, né? Eu não poderia ser leviano de falar que ou o João ou a Maria seriam culpados se eu não tenho provas. Então nem o atuário, nem o depoente, né, informou alguns gestores que o gestor teria indicado ele para camuflar ou não. Então isso é importante dizer também, que foi feitas essas perguntas claramente, não só para o atuário, aos depoentes, se algum gestor havia pedido para ser maquiado ou se o Conselho Deliberativo, né, não fizesse o encaminhamento devido com os resultados da maquiagem do atuário. A CPI ela identifica indício de algum crime? Nós identificamos através do relatório que o atuário contratado, né, que a CPI ela foi subsidiada por um atuário contratado devido à complexidade do tema, ela identificou um rombo de R$1 bilhão, né, e também identificamos no ano de 2004 para 2005 o sumiço de 16 milhões das contas do IPAG. Isso tem que ser averiguado, né, e também indicando ao judiciário para saber aonde é que anda esse dinheiro. Eu tenho novamente a responsabilidade
responsabilidade, e falei isso na tribuna, que nós temos um encaminhamento que o IPAG tenha uma sustentabilidade futura, mas não fazendo relações a pessoas que não têm a prova. Então eu tenho essa responsabilidade, né? A composição da comissão é uma composição de 3 partidos diferentes, vereadores de oposição, vereadores de situação, que não tem apadrinhamento e sim lidar com a realidade e os números. Foi um parecer extremamente técnico, eminente técnico, que nós vamos encaminhar para o Ministério Público. Por que os políticos não foram convocados para depor? Primeiro momento, eu quero agradecer novamente a cobertura do seguinte, que tem lidado com a CPI com muito respeito desde o início, né, dos 180 dias. Nós vivemos num momento muito delicado da política do Brasil. Estou vereador no 2º mandato, e aonde no Brasil, e não em Gravataí não seria diferente, todos os problemas do mundo são dos políticos e dos gestores na época. Então a gente acredita que com essa CPI, nós trazendo o atuário, pessoas, servidores públicos, presidentes de sindicatos para dentro dessa discussão, a gente consegue não só colocar os gestores na época que passaram, e tem sim as suas responsabilidades, o Ministério Público vai tomar essas medidas, mas também todas essas pessoas que fizeram parte, não só do Conselho Deliberativo e servidores contratados, também tem uma responsabilidade coletiva num tema que não é só meu, não é só teu, é para os servidores do município e também para 330 mil habitantes da nossa cidade. Nesse debate que já chega perto da meia-noite, hoje repetiste várias vezes sobre o cuidado que procuraste ter, tu e os outros membros da CPI, para que a política partidária não fosse introduzida no debate. O relatório, ele contempla todas as perguntas. Como dizer que não houve um acordo? Perfeito. Eu acredito assim que em nenhum momento eu acreditaria que nós chegaríamos a um relatório final único, tendo em vista que nós temos a vereadora Rosane Bourigeon do PDT e o vereador Bombeiro do PSD. 3 vereadores com ideologias totalmente diferentes, né? Eu sou da base do governo, a Rosane não, é uma vereadora de oposição. Então, com o decorrer da carruagem, como diz no dito popular, da CPI, dos 180 dias que foram, até no recesso eleitoral, no recesso parlamentar nós trabalhamos, e é um tema extremamente complexo. Eu sou formado em Direito, mas li manuais de previdenciário e me serve bem nessa coisa de entender o que é esta matéria complexa. Nós chegamos ao encaminhamento de ter o mesmo conhecimento da matéria, que é complexa, e a gente, ao falar isso, e eu quis fazer isso como um símbolo, que somos vereadores de partidos diferentes, que ao entrar na CPI, nós olhávamos o IPAG como um todo, a cidade como um todo. Nós precisamos dar uma solução ao IPAG, nós precisamos apontar o porquê que o IPAG está assim e quem são os causadores disso, independente do partido político, então desde 97 para cá. Então eu acredito que o relatório final ele foi de comum acordo por entender tecnicamente que ele representava o que realmente a CPI estava propondo. Mesmo com votos contrários, os discursos eles mostram um consenso da gravidade do problema, né? Não, tem saída ao IPAG? Digamos que a gente tem ali um balanço que em 2032 até 45 nós vamos ter 72% da receita de Gravataí comprometida à previdência dos servidores. E aí onde é que vão, né, os subsídios para a saúde, para a educação, para a melhoria viária? Então esse discurso eu acredito que ele é muito mais agudo, que tem que ser tratado em Brasília, onde tem que ter uma reforma, né, urgente, aguda da Previdência Social, não só para Gravataí, mas para o Brasil. Então eu acredito que a solução ela é muito mais aguda, é a nível federal, é a nível em Brasília, e cabe aos municípios, aos gestores, cumprir o seu papel, né? Cumprir as suas alíquotas, repassar os dinheiros que tem que ser repassado, que está previsto em lei, e a partir disso nós arrumar uma solução não só caseira, mas também aguda lá em Brasília. Faltou tempo para a CPI? Faltou tempo para a CPI. Falo isso porque é um tema extremamente complexo. Eu falei na tribuna ali como eu aprendi a entender o cálculo atuarial, como eu aprendi a entender o que é previdência, e isso eu falo na rua, falo com meus pais, falo com meus amigos, com os eleitores, com os contribuintes, que tem que começar a entender o que é previdência, que é um assunto extremamente difícil e delicado. E a gente teve 90 dias, prorrogou para mais 90 dias, e eu acredito que a CPI deveria ter os 21 vereadores, com a sociedade civil organizada e com tempo indeterminado.
Até porque nós estamos tendo hoje uma sessão muito sadia, onde os vereadores estão trazendo propostas construtivas, propositivas, onde em nenhum momento foi falado dos partidos políticos, e sim um encaminhamento saudável, não só para o IPAG, mas também para as contas públicas futuras.